Pronto, irmão Nardo. Tanto a teologia da libertação quanto a teologia da prosperidade, teologias essas que a Católica tanto as defendeu, né? Desde ali do século XVIII, século XIX, né? Chegando no século XX e agora no início do século XXI, pode-se dizer, né? Essas teologias, né, elas só prejudicam e só prejudicaram o desenvolvimento social, né, econômico de vários países, né? Isso porque eles pregam um tipo de evangelho puxado para um comportamento socialista, onde as classes, né, da sociedade devem mutuamente integrar-se, né? No entanto, eu vejo assim que essa questão histórica, né, da teologia da libertação, da teologia da prosperidade e agora com esse monstro também da teologia liberal, né, só trouxeram prejuízos tanto para o evangelho, né, como principalmente para as supostas igrejas, né, ou supostos movimentos cristãos. Tudo é uma questão de igreja, Estado, Estado e igreja, né? Sempre que colocaram a igreja, o Estado dentro da igreja, o poder político ali optando, caminhando junto, as coisas sempre desandaram, sempre deram errado. A gente olha lá para o século, ali para o século XVI, ali, o século que deu-se a reforma protestante, a gente vê ali aquela questão da época, a política da época, a geopolítica da época, né? É, a gente vê assim os interesses das classes, né? A gente vê o interesse dos senhores, né? Dos senhores é, republicanos e dos senhores ditatoriais, né? Daqueles que é, tinham um governo voltado como uma ditadura, né? E a gente vê ali dentro do século XVI os interesses tanto de igreja-estado como de estado-igreja, né? A igreja andando macumunada, de mão dadas com o Estado, né? E o Estado com a igreja. A gente olha ali e vê, é aí onde, Monardo, a gente vê um grupo que destacou-se, né? E que eles são considerados hereges. É obviamente que sempre existe o lado bom e o lado ruim, né, desse grupo, né? Existiram bons teólogos, homens preparados, homens que faziam jus mesmo às Sagradas Escrituras, eram fiéis seguidores de Cristo, né? E que aqueles que pejoraram o movimento, né, denegriram a imagem de qual movimento, né? Do movimento, né? É, no caso, é, do movimento anabatista, né? Os anabatistas, eles foram muito mal interpretados, né, com aqueles que se misturaram, né, e se mesclaram dentro de movimentos de pseudos cristãos, né, que aderiam estarem andando lado a lado com o Estado. Se a gente vê e lê sobre Zwinglio, a gente vai entender isso, né? Uma hora que os anabatistas apoiaram Zwinglio e depois Zwinglio volta atrás, né, na fé e os anabatistas deixa de segui-lo, né? Aí a gente vê ali o calvinismo, né? O calvinismo perseguiu os cristãos,
né? Os anabatistas. John Calvino tomou parte até em morte de alguns anabatistas, né? E aí a gente vê aí todo o interesse político, social, né? E ninguém mais do que o grande teólogo, né? John Calvino, certo? Que fez teologia de uma forma tão brilhante e participou de barbáries, de coisas horrendas, né? Tudo interesses, né? De uma fé cristã que ficou denegrida pelas atitudes e pelas decisões políticas desses homens, né? Por isso é que a igreja não deve, né, andar ou estar macumunada com o Estado. A política sempre foi corrompida, a política sempre foi um perigo para a fé cristã, né? E deve estar bem separado igreja do Estado, né? As pessoas não veem, não olham isso, né? Porque passam desapercebido quando lê Calvino, quando lê Zwinglio, né? Quando lê James Jacobs Arminio, quando lê esses homens, né? As pessoas passam desapercebidos. Mas quando a gente vê ali a história da Igreja Católica Apostólica Romana, na época das Cruzadas, onde eles mataram centenas de milhares de pessoas e na maior parte delas eram consideradas cristãs, né? São coisas horríveis, né? Coisas horríveis, porque independentemente do tipo de governo que estejam administrando em uma nação, em um povo, isso vai depender muito de quem está na frente, na liderança desse tipo de governo. Seja ele a dinastia dos impérios, seja aquela ditadura, né, militar, seja aquele feudalismo, né, que com seus escravocratas, sejam os republicanos, os democratas, sejam qualquer tipo de governo, né, desses homens que estão debaixo de poder ou nas mãos de homens pecadores, destituídos, desqualificados da glória de Deus. É por isso que nós temos que defender que a igreja tem que estar separada do Estado, né? E em questões políticas, então, para um cristão tá optando, tá votando, tá escolhendo, fazendo aí as suas escolhas de candidatos, né? Políticos, meu irmão, quando a gente vai para dentro das escrituras, né? A gente vê que isso altamente se compromete diante de Deus com as pessoas que assim agem, procedem, né? A gente É bom a gente entrar na história da igreja, é bom a gente conversar a política da época, ver os problemas da época, os conflitos da época, e aí a gente vai tirar um melhor entendimento e uma melhor exegese da fé cristã, né? Iremos extrair aí das Sagradas Escrituras. E quando nós estudamos esse assunto com afinco, a gente vê claramente, irmão, né, que nós não devemos estar fazendo escolha de políticos, de homens, votando e dando voto a esses homens. Fica aqui a minha palavra, né, do seu irmão, né, do seu irmão Rubens Carlos, do seu amigo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço fraterno. Tudo de bom, irmão Nardo.